Olá, queridos, eu sou o pastor Isaías, graça e paz seja convosco, a paz do Senhor. Gosto sempre de abrir os nossos vídeos assim. O importante sempre é que a paz do Senhor Jesus reine abundantemente em nossos corações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe você e tua casa. E nós estamos aqui posicionados para mais um vídeo do canal Entendimento é Tudo, para mais um vídeo da série Entendendo as Profecias do Apocalipse. Deixa eu te pedir algo aqui com muito carinho já no início do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não esquecer. Deixa o seu like, comenta os vídeos e também compartilhe. Nos ajude a fortalecer o trabalho, nos ajude a fortalecer aquilo que Deus colocou no nosso coração quando nós começamos o nosso canal. Nosso canal é novinho mesmo, né? Você vai ver aí, mas já tem bastante coisa muito importante, material muito rico para você aproveitar e crescer em conhecimento na presença do Senhor. Conhecimento leva a entendimento. Portanto, faça isso. Que Deus te abençoe também por isso. Compartilhando os vídeos, com certeza você se abençoa e pode abençoar mais alguém, tá certo? Nós estamos estudando as cartas, nós já passamos da metade. Hoje a gente vai ver a igreja de Sardes. Nós entramos no capítulo 3 do Apocalipse e eu quero ler com vocês esta passagem da Palavra de Deus. Capítulo 3 do Apocalipse diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, tenho considerações muito interessantes para fazer a respeito dessa igreja. Fique aí, o vídeo não será longo e com certeza será de vai edificar bastante você e a tua casa. Queridos, a igreja de Sardes, ela nos traz algumas lições. É importante dizer que quando a gente estuda essas cartas, a gente precisa entender que as cartas, elas compreendem todo o período da igreja. Seria assim, se como Deus, na sua presciência de todas as coisas, estabeleceu as igrejas para contar a história nossa, né? Em cada igreja há um período da nossa história. Mais para frente eu vou falar disso, inclusive aqui no canal, tá? Mas as igrejas, elas compreendem os períodos da igreja de Cristo, que começa na morte e ressurreição de Cristo até os nossos dias. Você vai entender isso um pouquinho mais para frente aqui no canal, tá? É bem interessante. E a igreja de Sardes, ela tem algumas lições como todas as outras, mas a lição de Sardes era para ser a gente tem que prestar muita atenção no que Jesus disse a Sardes. Há uma cobrança severa, há uma declaração de Jesus de um descontentamento geral. Por quê? Mas pastor, não era uma igreja? E esse é o problema. Ela era uma igreja, mas uma igreja que já tinha se embebedado na sua soberba, no seu orgulho. Sardes era uma cidade muito bem estabilizada. A igreja de Sardes também era uma igreja muito estabilizada. A igreja de Sardes, ela tinha uma aparência de uma igreja sarada. A igreja de Sardes não tinha necessidades. A igreja de Sardes tinha um povo abastado, um povo inteligente, um povo culto, mas exatamente essas coisas que poderiam contar a favor
acabaram pesando com o tempo contra a igreja de Sardes. Por quê? Porque exatamente por causa disso ela foi esfriando, foi se perdendo. A igreja de Sardes tinha uma particularidade bem interessante, que eles não se deixaram levar pela idolatria, eles sabiam filtrar essas coisas. A gente vai ver que na igreja de Sardes a idolatria não entrou, os falsos ensinamentos não entraram. Olha só, você não vê uma cobrança de Jesus em relação aos falsos ensinamentos no meio da igreja. Só que isso, eles esqueceram a humildade e eles começaram com o tempo a se gabar disso, eles começaram a se achar os melhores, eles começaram a se perder, essa é a palavra. E isso foi terrível, por quê? Porque quando chega o nível da autossuficiência na vida de uma pessoa, ela começa a achar que não precisa mais de ensinamentos. As pessoas assim, elas começam a achar que não precisam mais de correção, que ela não precisa mais ser chamada a atenção, que ela não precisa mais de aprendizado. E acredita em mim, isto aconteceu na igreja de Sardes. Passou o tempo, se espalhou. Olha só, Sardes criou uma fama em toda a região da Ásia Menor. Sabe o que todo mundo falava de Sardes? Ah, é uma bela igreja, uma igreja sarada, um povo estruturado. A igreja de Sardes não tem necessidade, o povo lá é culto. Todo mundo tinha essa notícia assim de que Sardes estava com tudo. Essa é a palavra. O problema é que Jesus começa a carta dizendo assim: eu escrevo e mando essa carta para o anjo da igreja, e eu digo assim: sou eu quem tenho os 7 Espíritos de Deus. Jesus estava dizendo assim: eu tenho a ciência, eu tenho o conhecimento, eu sei das coisas. E ele disse assim: e eu tenho também as 7 estrelas. Então ele diz assim: eu sei as tuas obras. Jesus estava dizendo assim: vocês até parecem que vivem, a notícia que corre é de que vocês são vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Olha como isso é severo. Sabe, queridos, e eu me deparei com uma realidade tão, posso usar um termo aqui, tão terrível, porque isso parece muito atual. Claro que eu jamais tocaria em placa de igreja, não é essa a ideia, porque, de novo, como a gente está aprendendo nas cartas, em toda igreja, em toda placa, em todo sistema, sempre vai haver um remanescente fiel, como inclusive tinha em Sardes também. Mas como isso é atual, como as pessoas, quem forma as igrejas são pessoas. Eu sempre digo nas minhas ministrações que a primeira igreja é em casa. O templo, a denominação, ela é uma extensão da igreja que a gente vive em casa. Concorda comigo? Então, na verdade, eu sempre digo assim, que se não houver igreja em casa, nunca será igreja na igreja. E quantas pessoas têm se perdido nisso? Quantas pessoas acham que porque elas não têm mais necessidades, elas não precisam mais de repreensão? Quantas pessoas torcem o nariz para aqueles momentos em que Deus tem que alinhar as coisas, em que Deus ainda tem que trazer posicionamento, em que Deus tem que mostrar alguns detalhes, e as pessoas elas resistem. Hoje há muitas pessoas abarrotando as igrejas, resistindo os ensinamentos mais severos, aqueles que realmente nos preparam. Querido, só tem um sentido de ser igreja. O sentido de ser a igreja não é ser o mais rico. O sentido de ser igreja não é ser o mais importante. O sentido de ser igreja não é ter a credencial mais, aquela credencial que todo mundo vê. Não é o cargo maior. O sentido de ser igreja é estar preparado para o arrebatamento. Nós estamos estudando o Apocalipse exatamente para isso. E Jesus aqui, em todas as cobranças que ele fez às igrejas da Ásia, ele sempre vai terminar assim: prestem atenção, vocês têm que estar prontos, porque a vida eterna é daquele que vencer. Todas as cartas terminam com isso. Não importa o que você é, não importa o cargo que você tem, a gente deve estar preparado. E acredita em mim, aqueles que têm dificuldade de aceitar repreensões, esses dificilmente vão estar preparados. E o grande problema são estes soberbos que aparentam para os outros que estão vivos. E aqui eu vou ser mais severo ainda:
gente que até acredita na sua própria ignorância de que não precisa de mais nada, porque já está pronto, já está no auge, todo mundo elogia. Isso é um perigo muito grande. Assim vivia a igreja de Sardes. Só que Jesus, ele é severo, e Jesus aqui vai asseverar dizendo o seguinte: se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pô, mas se as obras não eram perfeitas, do que adiantava a fama que a igreja tinha? Do que adiantava toda a região, todas as pessoas comentarem? Acredite, essa coisa de que, eu tenho tudo, então Deus está contente comigo, eu não tenho necessidade de nada, então Deus está contente comigo, isso é um engano. Isso é um engano terrível nos dias de hoje. O problema é que a linguagem de algumas igrejas neopentecostais tem atrapalhado esse processo, porque aí parece assim, se tem bens materiais, se está tudo bem, então Deus está aprovando. Se está na prova é porque está em desobediência. Essa linguagem tem atrapalhado muita gente. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, isso é antigo. Queridos, é só prestar atenção. Bênçãos confundem a cabeça do povo. Eu não sou contra bênçãos, mas as pessoas às vezes assim, se está abençoado, então esse Deus está aprovando. Deixa eu te dizer uma coisa, no deserto, querido, Deus nunca deixou de operar o milagre do maná. Durante 40 anos Deus mandou o maná todos os dias. Agora diz para mim que aquilo era uma aprovação de Deus. Nem pelo fato de Deus ter mandado o maná todos os dias significava que Deus estava contente com eles. Entende isso? Então a gente precisa aprender a separar aquilo que é conquista, aquilo que a gente compra, aquilo que inclusive às vezes Deus libera, da real aprovação que Ele tem com as nossas vidas. Devemos prestar atenção disso. Eu sei as tuas obras, elas não são perfeitas diante de Deus. Agora, tem aqui uma chance. Olha o que Jesus vai dizer para eles nessa carta. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eles receberam. Um dia, lá atrás, eles receberam. E o recado de Deus para a minha vida e para a tua vida, e para todos aqueles que você for compartilhar esse vídeo, o recado de Deus é esse. Sabe o que eu entendo aqui? Muitas vezes as pessoas esquecem do começo, esquecem daquilo que Deus falou lá no começo, esquecem do início do chamado, esquecem do amor de Deus, esquecem de onde vieram, esquecem inclusive de onde Deus os tirou, esquecem inclusive das promessas que receberam e das que fizeram. Olha só isso, muitas pessoas esquecem deste relacionamento com Deus, nas duas vias, entende? Aquilo que Deus faz pra gente e aquilo que nós fazemos para Ele. Muita gente, ou aquilo que a gente promete que vai fazer para Ele, muita gente já esqueceu. Eu sei que Deus está falando contigo nesse vídeo, eu gostaria que você pensasse, porque essa é a nossa missão aqui. A missão de preparar mensagens sobre o Apocalipse é sobre isso. É para nos prepararmos, é para entendermos o Apocalipse e para nos prepararmos para o arrebatamento da igreja. Como eu e você estamos hoje? Pense um pouquinho, as promessas que Deus te fez, aquelas que ainda não se cumpriram, por que será não se cumpriram? E as promessas que você fez, todas as coisas que você prometeu ao Senhor, como elas estão diante dEle? Tudo aquilo que você assumiu o compromisso, os votos que você fez, o Espírito Santo me impulsiona a falar disso, os propósitos que você fez com o Senhor, como eles estão? Como você está diante dele? Se ele viesse hoje te medir, deixa eu dizer uma coisa para você, de tempo em tempo Deus mede a nossa vida, gostemos ou não, o Senhor está sempre nos medindo. Se você ler Ezequiel 47, numa representação simples, numa interpretação básica, você vai ver que Ezequiel se viu assim, às margens de um rio, e ele entrou no rio e vinha lá um homem com um cordel de medir. Eu não quero deixar o vídeo mais extenso do que precisa, mas leia Ezequiel 47 e entenda que de tempo em tempo aquele homem vinha, e todas as vezes que ele vinha, o profeta se via mais dentro da água, até chegar o momento em que ele disse: de repente percebi que não dava mais pé, que aquele rio tinha que só passar a nado, só se fosse a nado. Sabe o que quer dizer isso?
É nesse nível que Deus gostaria que a gente chegasse, que a gente se jogasse, que a gente deixasse, deixa eu melhorar aqui, que a gente se deixasse ser levado pelas águas do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu já estou indo para o final do vídeo. Há uma esperança que em Deus, ao dizer à igreja de Sardes, lembra-te do que tens recebido e ouvido e arrepende-te. Ou seja, o próprio Jesus, ao enviar a carta, está dizendo, há uma chance, se arrependa, reconheça. O que Jesus está dizendo? Não adianta viver essa aparência, porque essa aparência não vai te levar a lugar nenhum. Eu te conheço, eu sei que estás em falta, é o que ele está dizendo. Mas ele está dizendo assim, então lembra-te desse relacionamento de duas vias, lembra-te das promessas que eu te fiz, lembra-te das promessas que você me fez e volta. Se arrepende, porque senão, queridos, viver uma vida inteira dentro de uma igreja, você deve concordar comigo, sem julgamentos, isso aqui é apenas entendimento. Eu entendo que não vale a pena viver uma vida inteira dentro da igreja com a aparência de que vive e está morto. Quantas pessoas estão vivendo assim? Parecem que são. Parece que é o melhor pastor, eu não vou defender a minha classe não. Parece que é o melhor obreiro, parece que é o melhor líder, parece que é o melhor isso, parece que é o melhor cantor, parece que é o melhor... Parece. Adianta viver essa aparência uma vida inteira e daqui a pouco, ao soar a última trombeta, vai ficar para fazer companhia para o nosso adversário uma vida eterna de condenação. Se estamos, é para viver. Se estamos, é para vivermos preparados. Se estamos, é para desfrutar. Se estamos, é para desfrutar já em vida e depois a vida eterna, como Jesus disse. Desfrutarmos agora o que o reino tem para nos oferecer e depois a vida eterna. O recado de Jesus para Sardes, e como essa mensagem é atemporal, ela serve para os nossos dias. O recado de Jesus para todos nós é: lembra-te, hoje eu quero te desafiar a isso. Traz à tua memória com humildade as coisas que Ele te prometeu e as coisas que você prometeu. E se tiver alguma coisa errada no meio desse caminho, só você e Deus, se arrependa, ainda dá tempo. Olha o que Jesus está dizendo aqui, porque se não se arrependeres, eu virei a ti como um ladrão. Sabe que aqui é uma coisa bem interessante que às vezes algumas pessoas não sabem explicar, mas eu vou te falar. Todo mundo acha que Jesus virá como um ladrão para todo mundo. Não. Escute, eu vou falar isso aqui em outro vídeo, de repente dentro do Apocalipse mesmo eu vou ter tempo de explicar isso. Jesus não virá como um ladrão para todo mundo. E aqui mais um texto que me prova aquilo que eu ensino. Jesus não virá como um ladrão para todo mundo. Quando a Bíblia fala, e eu vou explicar isso em outro texto, tá? Quando a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão de noite, aquela coisa toda que todo mundo ensina, lá também diz, é bem fácil perceber, que só será pego de surpresa aquele que viver em trevas. Acredite nisso, eu vou explicar isso direitinho, tá? Em outro vídeo eu te prometo, não vou esquecer. Mas aqui de novo, aqui ó, se você não se arrepender, eu virei a ti com surpresa. Os que estiverem firmes de alguma forma terão um sinal, mas isso fica para outro vídeo. Agora, aqueles que não se arrependerem vão passar uma vida inteira dentro da igreja e serão pegos de surpresa. E o ladrão vem para roubar, né? Então ele virá como se fosse um ladrão e aí vai acabar perdendo a vida eterna, que é o grande sentido para mim, pelo menos para mim, de estar dentro de uma igreja, de conhecer a verdade e se encontrar com ela. Pois bem, vamos terminar, porque eu não quero deixar, como eu disse, o vídeo mais longo do que precisa. Ele diz assim: também é verdade que em Sardes algumas pessoas não se contaminaram suas vestes. Estes receberão vestes brancas e andarão comigo. Essa é a minha esperança. É por isso que eu não deixo Deus por nada. Não tem outro sentido. Eu não estou aqui com esse terno e com essa gravata agora para fazer um vídeo bonitinho para você. Não. Não. Eu estou aqui porque eu quero passar a eternidade com Ele. Simples assim. Então se prepare, porque Ele termina dizendo: ao que vencer,
Ao que vencer será vestido, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E como sempre termina, ele está nos admoestando e dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, entenda. Quem tem ouvidos, obedeça. Quem tem ouvidos, pratique o que o Espírito diz às igrejas. Pense nisso e se prepare, porque está cada vez mais próximo. Essa última trombeta vai soar e daqui a pouquinho nós viveremos eternamente com Ele. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe sua vida. Medite nessa igreja, cresça com ela, se arrependa e, em nome do Senhor Jesus, se prepare, porque o noivo vai vir buscar a sua noiva. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.